tarde, porque lá em Barueri, esse jogo, o Palmeiras, que a gente espera demais, todo mundo coloca o Palmeiras como um dos times que vai brigar pelo título, é favorito e tal. E, aliás, só para o jogo do Botafogo terá transmissão Flashcore com o Anthony Wells, e o Palmeiras e Atlético Paranaense, o Marcos Noronha estará lá em Barueri, direto do estádio, contando tudo para a galera Flash Score. E aí, o Edu, já prepara aí as tuas informações, mas eu quero antes ouvir o Lúcio, porque esse Palmeiras, ele está muito diferente no Campeonato Brasileiro em relação à Libertadores. A gente olha a tabela falando, cadê o Palmeiras? Sexto lugar? O Atlético Paranaense, que é o adversário, que é o líder, não está errada essa posição, não? Ou o Palmeiras está priorizando a Libertadores, Lúcio? Você imagina, né? Se o Palmeiras está com essa dificuldade, o que sobra para os outros, né? E eu falava agora há pouco da dificuldade toda do Fortaleza em poder conduzir todas as suas campanhas da mesma forma. Não é simples, não é fácil. O Palmeiras está aí, é um exemplo. É claro que ele tende a melhorar. O Palmeiras me parece que foi surpreendido pela derrota perante o Internacional, não que o Inter não tivesse essa condição, mas não era o melhor momento do Inter, né? E o Inter vai a São Paulo e acaba ganhando no Palmeiras. Eu acho que esse é o resultado fora da curva para a equipe do Abel Ferreira, que vai, repito, chegar nas cabeças, tanto em uma como em outra competição. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é importante tocar todas ao mesmo tempo, e o Palmeiras talvez seja a única equipe que tenha a real condição disso. Talvez também já não tenha aquele mesmo plantel tão grande, tão gigante que já teve em algum momento, que se falava muito, se colocar o time reserva do Palmeiras é campeão brasileiro, o titular é campeão da Libertadores. Talvez não seja assim mais, né? Mas ainda tem muita condição. Vamos lembrar que ainda vem a janela ali na frente, aí o Palmeiras possivelmente seja a equipe que tenha mais possibilidade de incorporar. Vai ter, por exemplo, o Felipe Anderson, né, que está retornando ao Brasil, já está confirmado, e assim por diante. É um time que hoje, é um clube que hoje está estabilizado em cima, né? Está estabilizado em outro patamar, em outro platô, como eu falei agora há pouco aí. Esse brasileiro para o Palmeiras pode servir de um ótimo aquece com todo o respeito ao Brasileirão, para a Libertadores, que a gente sabe que o torcedor é apaixonado pela Libertadores, né? Então o Campeonato Brasileiro ele acaba servindo como um grande aquece para a campanha continental. Agora precisa se recuperar, né? Não é normal, não é natural a gente ver o Palmeiras ali na linha de corte do G6. E para você, Edu, nesse confronto aí que tem números interessantes, mas o que esperar desse confronto em Barueri? Tem uma história interessante, né? Assim como a gente discutiu entre Flamengo e Corinthians, né? Que o Corinthians não tem tido vida fácil no Rio. É engraçado também, interessante, melhor dizendo, né? Que o Atlético Paranaense, apesar de ser um time muito bem formado todos os anos, né? Ser um time sempre competitivo, agora com o Cuca à frente não ter sido diferente. Todas as vezes que o Atlético Paranaense veio para São Paulo nos últimos anos, né? A nossa tela mostra bem isso, ó. Em 5 jogos como visitante, o Atlético Paranaense ganhou apenas um, que foi lá no dia 3 de julho de 2022, venceu 2-0 o Palmeiras. É verdade que aqui no meio do caminho tem o duelo pela Copa Libertadores também de 2022, que o Furacão tirou o Palmeiras, né, daquela final, era semifinal, o Palmeiras estava ganhando, o Atlético Paranaense empatou 2-2 no Allianz Parque e acabou tirando o Verdão da final, o Atlético Paranaense que depois iria para a final, iria perder o título para o Flamengo. Mas o Atlético Paranaense não tem tido vida fácil, não, aqui em São Paulo. Agora, tem uma coisa também que me chama muito a atenção nesse ataque do Palmeiras, né? Se a gente falou do Corinthians, não dá para não falar também do ataque do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras, em 5 jogos no Campeonato Brasileiro, ele sofreu um gol, né? Que foi exatamente o da derrota para o Inter, né? Que o Lúcio já mencionou, mas ele só marcou 3 gols no campeonato todo, né? Porque ele teve 2 empates em 0-0 com os times, vamos dizer assim, mais fortes, né? Ele empatou em casa com o Flamengo por 0-0, empatou no Morumbi com o São Paulo também em 0-0. Aí venceu o Vitória lá na primeira rodada, foi gol do Richard Rios, e depois, na última rodada, venceu sem maiores problemas o Cuiabá fora de casa por 2-0, gol do Lázaro e gol do Estevão.
Ou seja, o Palmeiras está precisando colocar mais a bola na rede, né? Precisa ver o que está acontecendo ali. Tem criado, é verdade, eu acho que o problema não é de criação, apesar que a gente pode discutir aqui se o Veiga está realmente numa boa fase ou não, eu acho que não, mas enfim, as coisas estão melhorando, mas a verdade é que o Palmeiras não está empurrando a bola para o fundo do gol, não, principalmente no caso do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, o time do Cuca já aparece aí entre os melhores ataques da competição da Série A. O Botafogo é o melhor ataque hoje com 11, depois o Atlético Mineiro aparece com 9, aí tem o São Paulo e o Bahia com 8, e o Atlético Paranaense já aparece ali junto com o Red Bull e com o Cruzeiro com 7 gols marcados. Então, entre esse um dos melhores ataques da competição e esse outro ataque que não faz gols, que não está fazendo gols, vamos ver quem que vai levar melhor no domingo lá na Arena Barueri, né? O Allianz Parque vai receber um show musical, por isso não vai sediar essa partida. O Lúcio, dentro desses melhores ataques, né, tem 2 goleadas, né? O Atlético estreou goleando o Cuiabá e o Botafogo goleou o Juventude, ou seja, não são times que fazem muitos gols por partida, né? Porque só o Atlético aí, como disse o Edu, 7 gols mais 4 ele gastou numa partida só. Depois foi ganhando 1-0, mas também vale 3 pontos. E o Botafogo dos 11, 5 ele fez num jogo só. O que, por exemplo, indica que quando você tem esses times pela frente, não são aqueles rolos compressores que vão passar por cima fazendo muitos gols. Mas pode acontecer e o Palmeiras tem que ficar muito atento, hein? É importante ser equilibrado, né? Vamos lembrar a campanha de descenso do Grêmio, a última, foi o melhor ataque e a pior defesa. Aí não dá, né? Precisa ter um meio termo nisso tudo, não precisa nem ser 8 e nem ser 80. Né? Fazendo uma boa média, sendo equilibrado, como eu disse, você tem a condição de ficar muito bem posicionado dentro do Campeonato Brasileiro, que é uma competição de fôlego. Não adianta nada também você sair numa disparada doida, é bom porque eventualmente você cria a famosa gordurinha para evitar pelo menos a questão do rebaixamento, aí equipes da segunda e da terceira prateleira de repente, mas vamos lembrar também que times como o próprio Palmeiras, em algum momento não se falava tanto para ser o campeão nacional e arrancou muito bem, foi lá e foi campeão. O Flamengo também teve situações similares. É uma competição de fôlego, repito mais uma vez, você precisa conseguir conduzir tudo ao mesmo tempo e são times, a gente está falando aqui de clubes que jogam 3, 4 competições de forma paralela às vezes. Né? É muita coisa, né, para você equacionar isso tudo e para poder seguir, tocar de uma forma que você possa aspirar ser campeão de uma, de 2 ou até mesmo de 3, que é algo quase impossível no nosso calendário brasileiro, né, você tem que manter essa regularidade. Então, esse número pequeno daqui a pouco de gols, né, essas vitórias mais magras, 1-0 para cá, 2-1 para lá, um empate aqui, outro acolá, são naturais, especialmente nesse momento de acomodação da competição. E o que vale é somar pontos, né? O ponto 1, o ponto 3, importante é ir somando, né? Passar rodadas zerado é um problema sério. Bom, tem outros jogos na sexta rodada, Atlético Goianiense e Cruzeiro, também às 4 da tarde, e essas informações você vai encontrar no nosso site, em flashscore.com.br. Bahia e Bragantino às 6h30 da noite, o Matheus Damascena vai lá na Arena Fonte Nova para narrar esse jogo. Vitória vem visitar o Vasco no Rio de Janeiro, Vasco e Vitória também 6h30, e Elaine Trevisan conta tudo para você no nosso aplicativo e no nosso site.